não vai para o inferno ou para o céu, a gente fica por aqui mesmo ao encantar, né? Então esse é um diferencial, né? É um diferencial de outras tradições. Aí você falou bem, Parque Dom Pedro, quando a gente vem lá de Bahia para cá, a gente vai no Parque Dom Pedro, no Concórdia, no Brás, porque é onde tem muito nordestino, e muitos desses nordestinos, além de se identificar com o nosso sotaque, né? Ele vê que a gente é índio. Ô índio, na minha terra também tem índio, tal. Então a gente vê que isso é território, né? Essa coisa de vender na rua, de fazer a troca, né? É bem indígena. E aproveitando que você falou da questão dos Tupinambás, da Confederação do Tamoio, queria que você falasse um pouquinho mais, que acho que talvez muito pouca gente conhece essa história. E assim, a historiografia oficial tenta colocar uma coisa que chegaram um bando de português bonzinho, trazendo a civilização, todo mundo aceitou, um outro não aceitou. Cruz, né? Cruz, né? Trouxe um espelhinho e tal, a gente não gosta muito desse ouro, entrega pra vocês, não gosta muito dessas árvores, entrega pra vocês. Conta um pouco como é que foi essa resistência, principalmente a Confederação dos Tamoios, que foi uma grande resistência. Foi. É uma das mais belas páginas da história do Brasil, dessa nossa região, né? O Copacabana era a região Tupinambá, né? Emberê, Cunhambebe, Coruçu eram líderes eram caciques, a gente chama de Morobixabas, né? Que é um cacique, não é um chefe, ele é um líder espiritual. E os Tupinambás, o povo Tupi, uma parte do Tupi-Aimoré também, a gente a gente praticava a poligamia, que é o amor livre, né? Que eu estou contigo, estou te amando, se eu não estou contigo, não estou te amando. Então o princípio da poligamia, e eu apoio amorosidade, na verdade, mais do que poligamia. Nós éramos poliamorosos. E a antropofagia, que nas nossas guerras, entre nós mesmos, entre os povos indígenas, o inimigo mais forte, mais guerreiro, não tinha escravidão indígena, né? Ou ele morria na guerra, ou ele era levado para a aldeia e era incorporado, depois ritualisticamente era devorado, um ritual antropofágico. Não é canibalismo, não se matava alguém por uma necessidade nutricional. Imagina uma aldeia de 200 pessoas, você matar um guerreiro inimigo, não tem valor nutritivo nenhum, não é um churrasco, né? É um ritual, mas eu posso citar: bebei-vos, esse é meu sangue, comei-vos, esse é meu corpo. Só que a gente fazia isso não só simbolicamente, né? A gente fazia isso fisicamente. Então os jesuítas não aceitaram isso, né? E nós não aceitamos, a parte dos indígenas não aceitou as imposições jesuíticas e da coroa portuguesa. E aí fomos para cima. Então houve resistência e muita. E a Confederação Tamoia é uma dessas páginas de resistência, né? Que foi mais de 12 anos de cerco, onde, em particular, o Pátio Colégio, né? Saía de Copacabana, vinha os Tupinambás, né? O José de Anchieta, eles dizem que ele se deixou aprisionar, mas a gente prendeu ele para tentar uma paz. Não houve acordo. A coroa portuguesa não quis fazer acordo da Confederação Tamoia, porque os índios tamoios e tupinambás queriam a autonomia territorial. Veja o que eu estou falando. Não se tratava nem de expulsão, tratava de autonomia territorial. Nos deixem quietos, né? O índio tem esse princípio, né? Não foram eles que deram presente, nós que demos presente para iniciar esse território todo. O território é grande, mas deixe-nos viver, né? Não venham nos catequizar, não venham nos impor a sua ordem. Essas eram as reivindicações. Os charruas no Rio Grande do Sul, né? Os uruguais usam muito sangue charrua, né? Lugano se diz no charrua. O charrua é um povo que lutou, resistiu à dominação portuguesa, a catequese e a coroa portuguesa, e porrada no charrua. Dizem até que foram os minuanos também, né? Os muras da região norte, os guatôs do Mato Grosso. E aí eles imaginavam, a repressão foi tão violenta, né? Morte, escravidão, liberada, estupro. Os Tupinambás não existe mais, Charrua não existe mais, Minuano não existe mais, Guatô não existe mais, Mura não existe mais. Eles não imaginavam que nós resistimos, né? De várias e diferentes formas. A gente canta assim: Tupinambá subiu a serra, todo coberto de pena. Tupinambá subiu a serra, todo coberto de pena. Ele é o rei da Jurema. A gente subiu a serra, né? E foi para os sertões brasileiros. Se fala Tupi lá perto do Mato Grosso, na floresta amazônica, porque nós subimos fugindo das mortes, né? Então, são várias páginas de resistência. O cerco de Piratininga, Piquerobi,
que era irmão de Tibiriçá, parente de Tibiriçá, não aceitou, foi catequizado, mas não aceitou mais a catequese, foi para São Miguel, se tiver até que fazer o aldeamento de São Miguel. Só um parênteses, não é aldeamento jesuítico, é aldeamento indígena. A maioria que morava nos aldeamentos eram indígenas, os jesuítas nunca foram a maioria. Piquerubi vai lá para São Miguel do Guantaí, e faz o cerco em 9 de julho, agora eu vou lembrar o nome, acho que é 1562. O verdadeiro 9 de julho dos paulistas não deveria ser de 32, deveria ser de 9 de julho de 1562, quando Piquerubi cerca o pátio do colégio. Já pensou? Não deu certo, a repressão foi muito grande, até porque os portugueses jesuítas tinham Tibiriçá, Caiubi com seus aliados e conseguiram reprimir a nossa revolta, né? São várias, né? São várias páginas antigas, atuais de resistência, né? Os meus parentes Guarani Kaiowá lá no Mato Grosso, amigo. É muita violência, né? E esses meus parentes resistem à agressão, a estupro. Nós tupinambás de Olivença, né? Então, desculpa me interromper, mas é para claro, por favor. Uma coisa assim, que é, continuando falando da resistência tupinambá. Os tupinambás foram acho que no século XVII, não sei, chegaram quase à extinção. Isso, é assim, Darcy Ribeiro, numa das teses que ele tem, ele diz assim, a perseguição foi tão violenta, mas tão violenta, ele não diz que foram extintos, né? Mas ele diz que foi tão violenta que é possível que ele tenha sido extinto. Ele deixa a entender a extinção, mas aí deduziu-se que no século XVII os tupinambás não existiram mais. O universo acadêmico, ele não conhece muito da cultura indígena e nem quero que conheça, viu? Deixa quieto. Porque não conhece a sabedoria nossa é anterior ao conhecimento acadêmico, né? Ela é a base para o conhecimento. Só que ele, então, não se contava que Tupinambá, Mura, os Guatus, os Charruas, os Minuanos têm outras formas de resistir, né? De resistências, de se camuflar mesmo, de mudar de lugar, né? A gente faz isso ainda hoje, né? A gente sabe que a repressão é muito grande, a gente tem um enfrentamento e tem outras formas de resistência, né? O povo nativo daqui, dessa região que se chamou Brasil depois, eles resistem há 519 anos. Exato. É isso? A todo tipo de arbitrariedade, de violência, de ameaça, tudo. Né? De perder a terra, perder a vida, perder tudo. Hoje a gente está vivendo uma situação, não sei se é a pior, porque sempre foi assim, mas hoje está mais, não sei, está ruim, né? Não é? Com mortes acontecendo, mortes sempre aconteceram também, mas hoje isso está a frequência é maior, né? E essa coisa de liberar nas reservas indígenas a mineração, tudo, né? Como resistir a esse tipo de... A gente diz assim, né? Nós somos mais de 300 povos nesse país, mais de 270 línguas, né? Somos mais. Isso demonstra já uma resistência, né? Depois de 15, 19 anos de negação, de repressão, de violência sistemática, né? A gente fala de etnocídio, que é a morte física, tem o genocídio, né? Não, desculpa, genocídio, que é a morte física, e o etnocídio é a tentativa de nos apagar da cultura brasileira. Depois a gente pode falar a razão desse apagamento, né? Então, os governos anteriores, sem dúvida, né? Não dá para negar, de 2009 para cá, o governo de Lula, os 2 mandatos, de Dilma também, no primeiro mandato, nos criou políticas, né, interessantes, né? A CESAI, que é a saúde indígena, melhorou bastante, a educação escolar indígena melhorou bastante, né? Cotas de índios para a universidade melhorou bastante, mas tinha mortes. Os governos anteriores tinham contradição, né? Eu não posso esquecer que tinha a Cátia Abreu no governo Dilma, né? Que é a rainha da motosserra. Então tinha contradição. Então a gente explorava as contradições, né? Mas a gente tinha avançado em algumas políticas sociais. A demarcação não avançou como deveria. E isso é uma crítica que eu faço ao governo anterior. Tinha que ter demarcado muito, inclusive a terra do Tupinambá. Nosso relatório demarcatório foi de 2009. Não homologou, seria o Ministério da Justiça assinar e os governos, o presidente assinar, não foram homologados por vários territórios. Então o governo anterior tem sangue de índio na mão também, não dá para eu não pensar nisso, mas teve avanço, teve contradição. No governo atual não tem contradição,
ele é inimigo dos povos indígenas, né? Ele diz que quer levar os índios para a sociedade, progresso, o índio mesmo explorar minério das suas terras, a madeira, as potencialidades. Talvez tenha povos e índios que queiram isso, mas não é a maioria dos povos indígenas, né? Então ele joga na contradição de alguns povos índios que queiram isso, mas a grande maioria não quer isso, né? Não quer essa integração à sociedade, né? E nós estamos no meio do caminho, né? Então, dos interesses das grandes mineradoras, no caso da Amazonas, das madeireiras e extração de areia, que é o nosso caso no sul da Bahia, né? Do agronegócio, né? Precisa de terra, eles não precisam mais de terra para produzir soja e gado, né? Já tem muita terra para eles, para com isso, a produção já está muito boa, está elevada, é só ver que é um dos setores que mais teve lucro nos últimos anos, exporta muito, não precisa mais de terra. E outra, a Amazonas, as florestas, tem que parar de falar de desenvolvimento sustentável, é não tocar, não pode tocar mais. Essa questão não se trata de desenvolvimento de sustentabilidade. Então nós, os povos indígenas, estamos no caminho, nós somos para eles a pedra no caminho das políticas desenvolvimentistas, do PAC e do atual governo, ainda mais com os interesses norte-americanos sobre a floresta amazônica. Então o atual governo não tem contradição, ele vai atacar, já está atacando os povos indígenas. Há pouco morreu uns parentes lá no Pará, no Acre, né? Amapá. Foi um cacique que foi morto, tá entendendo? Por mineradores. Então o governo atual, ele deixa vir à tona as forças cruéis, né? De perversidade. Então, olha que eu estou falando, que dia que é hoje? 3 ou 4? 4 de agosto, né? 4 de agosto. Vai morrer muito índio esse ano, né? Porque a fala do atual presidente, da ministra Damares, do ministro Moura, hoje pensa sobre isso. Onde tem índio, tem território, tem terra preservada. A luta indígena é de todos, né? Não precisa desmatar mais. Quem fala isso é um índio. E também eu sou doutor em arquitetura e urbanismo pela FAUSP, né? É um estudioso, né? Ele manda embora o diretor do INPE. Né? Por quê? Porque ele falou que o desmatamento aumentou. Não precisa desmatar mais, tem que preservar o que tem. E nós, os povos indígenas, somos a garantia da preservação. Então, aproveitando falando disso, existe também uma outra ideia, até antropológica, nossa, inclusive legal, né? De que o índio ele tem que ter um pacote de fatores para ser considerado índio. E isso contraria um dos artigos dos direitos humanos, que é a autodeterminação dos povos. A Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E uma coisa que eu queria falar um pouco sobre isso, que é justamente essa ideia do aculturamento que se tenta tanto fazer com os índios, tem muito a ver com isso também, né? Com essa ideia de tirar a consciência de que ele é herdeiro dessa terra. Eu costumo dizer assim, quando a gente faz as palestras, os cursos, que Cazé, eu não consigo encontrar a presença da cultura indígena na cultura do povo brasileiro. A do povo negro está em encontro. De vez em quando também fica só no samba, carnaval e capoeira. É muito mais na forma de falar. A do português eu encontro, dos imigrantes daqui do Estado de São Paulo eu encontro, mas do índio eu não encontro. Amigo, a língua que tu fala, a língua portuguesa, é uma língua repleta de tupi. Toró é pancada. É tupi, jururu, tojururu, é tupi, nhen, é tupi, e várias outras tantas palavras, xará, é tupi. Se você pegar, viu, quem é professor, quem é educador aí, vai um toque aqui, né? Muita gente tem uma lei 11.645 que obriga a ter história e cultura indígena nas escolas, mas ninguém sabe muito bem como tratar. Pega a língua portuguesa. Faça um grossário das palavras tupi. Você vai encontrar um monte da palavra tupi no cotidiano, na comida, a mandioca, a farinha de mandioca, né? O licorzinho de genipapo, a festa junina, amigo. Oxente, na festa junina você come mandioca, bolo de fubá e dança na fogueira, o forró, que é o arrasta-pé, são presenças da cultura indígena. Pois bem, e por que isso não acontece, né? Índio não existe mais. Ou existe um índio isolado, que não tem contato, esse é o índio puro, que está em fase de extermínio, e o índio que, como eu, se doutorou, domina a língua portuguesa, ou vários outros parentes meus que mexem com o computador celular,
já não é mais índio, que é índio aculturado no sentido de perdeu cultura. Ele te responde: eu posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou. Toda cultura é dinâmica e nós temos o direito ao dinamismo cultural, né? Ninguém exige que o chinês ande com a roupa do último imperador chinês para ser chinês, né? Ninguém exige que o português ande com a roupa do primeiro português que chegou aqui no século XVI para ser português, né? Um japonês migrado do Japão para cá, e aí japa, e aí japonês, né? Se bem que aqui em São Paulo todo mundo chama de índio mesmo, nem usa cocá, mas já chama porque está na cara, né? Então, por que isso? Isso que é importante. Tem uma questão política por detrás. Querem apagar a nossa presença da cultura na sociedade brasileira, porque nós temos um direito originário, congênito, genético, natural ao território. Esse direito precede o direito à propriedade privada e precede o direito do Estado. Nós somos a terra, como disse antes, né? Nós temos um direito natural. Como que você nega esse direito? Matando, né? Genocídio. Ou tentando falar, não é mais índio. Aí se não é mais índio, perdeu o direito ao território, né? E tu mesmo, que está me ouvindo aí, todo mundo fala assim, eu tenho uma avó pega dente de cachorro ou pega laço. É a Índia, né? É uma Índia. Em Olivença acontece isso, na obra de Jorge Amado ele não fala, mas Batacran de Maria Machadão pegava em Olivença um menino de 13 anos é violência sexual, né? Aí essa avó pega laça dentro de cachorro era uma índia que está na origem de muita gente aí que está me vendo, né? Mas só que tu tem que matar isso em você, né? Por quê? Porque você não pode ser um aliado ao índio, né? Na ditadura militar eles diziam: pior do que índio é quem gosta de índio. Por quê? Porque quem apoia a causa indígena nos incentiva a fortalecer a nossa luta, né? Bom, e vocês precisam de mais apoiadores, muito mais. Gente, muito mais. Porque, conforme você disse, né? Você perguntou, no atual governo, não é que vai ficar violento, já está violento, né? Nós temos crimes do fascismo. Mestre Moa, do Catende lá em Salvador, foi morto no primeiro turno, né? Esfaqueado por discordar. Marielle, o motorista Marielle, não vou lembrar o nome. Anderson, aqueles que foram fuzilados com 80 tiros do exército no Rio, né? Hoje mesmo vi que as mulheres do PSOL iam fazer fizeram um encontro aqui em São Paulo, a polícia foi lá. Nós não vamos viver um estado de violência, nós já estamos vivendo um estado de agressão, de violência, né? Então a gente precisa, e nós, os povos indígenas, estamos na linha de, antes da eleição, ele disse: eleito, índio nenhum vai ter terra, 1 centímetro de terra demarcada. Ele afirma e reafirma isso, né? Ele afirma e reafirma isso. Então a gente precisa muito de aliados mesmo. E como se tornar um aliado?